Olá pessoal, vamos dar início aqui à continuidade, na verdade, a resolução de itens da prova da Codevasf, para o cargo de engenheiro agrônomo, organizada pela Sebrasp, pela antiga CESP. Aqui, assim como no vídeo anterior, eu resolvi selecionar alguns itens, então não vão ser todos os itens da prova que vão ser comentados, até para a dinâmica do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos dar início. Com relação à tecnologia pós-colheita de grãos, julgue o item que se segue. Os silos metálicos são equipados com sistema de aeração para evitar a migração de umidade e a condensação de vapor de água nas paredes internas do silo. Realmente, o sistema de aeração ele serve justamente para isso, para evitar a migração de umidade. O sistema de aeração é a troca de ar constante ali dentro do silo, daquele sistema de armazenamento, para evitar a migração de umidade e também a condensação de vapor de água nas paredes internas do silo. Nós sabemos que a umidade não é interessante, porque ela é um fator ambiental que atrai fungos, que atrai proliferação de fungos, de bactérias, que podem inviabilizar todo o sistema ali de armazenamento de grãos e sementes. Então, realmente, esse item está certo. Em relação à hidrologia hidráulica agrícola, julgue o item subsequente. Primeiramente, a fórmula de Haase-Williams, considera o efeito viscoso do líquido, independe do número de Reynolds. Então, pela fórmula de Haase-Williams, que é bastante utilizada para mensurar a perda de carga de um sistema e, consequentemente, é bastante importante para dimensionamento de sistemas de irrigação, ela leva em consideração três variáveis, que é a vazão, o coeficiente de Haase-Williams, que leva em consideração o material, ou seja, se trata de um tubo galvanizado ou um PVC, e quanto mais velho for o material, mais rugoso ele será e, consequentemente, maior perda de carga vai ter aquele sistema. Então, menos eficiente vai ser. E o diâmetro também, representado aqui por D, o diâmetro do tubo. Então, são essas três variáveis apenas. Então, olhando para a assertiva, a gente já pode concluir, tendo em mente essa equação, que a assertiva está errada, porque não leva em consideração o efeito viscoso do líquido. Essa segunda parte aqui sim, está certo, independe do número de Reynolds. Realmente, não é necessário o número de Reynolds para poder determinar a perda de carga através da fórmula de Haase-Williams. Esse número de Reynolds ele é para determinar se um determinado movimento de líquido ele é turbulento ou laminar. Existem os parâmetros para se determinar isso. E ele é utilizado em outra fórmula de perda de carga, que é a de Darcy-Weisbach. Você utiliza o número de Reynolds para determinar lá a perda de carga naquela outra fórmula. Mas aqui na de Haase-Williams não. Leva em consideração apenas essas três variáveis. Então, portanto, esse item está errado. A perda de carga, ainda em relação à hidrologia hidráulica agrícola, julgue o item subsequente. A perda de carga real de uma linha lateral de aspersão convencional com múltiplas saídas é maior se comparada com outra tubulação cega, de mesma vazão de entrada, de mesmo material, diâmetro, rugosidade e comprimento. Então, para isso a gente tem que imaginar, uma tubulação com múltiplas saídas, vamos supor que esses riscos aqui são os aspersores, múltiplas saídas. E uma outra tubulação totalmente cega, fechada, não há saídas aqui,
Então, eu tenho uma situação 1 e tenho uma situação 2, certo? Então, aqui, nessa situação 1, onde há múltiplas saídas, eu tenho a atuação da pressão atmosférica. A pressão atmosférica está atuando aqui, porque como está aberto, eu tenho a pressão atmosférica que atua aqui. Aqui na situação 2, onde eu tenho um tubo fechado, né, cego, não tenho saídas, eu não tenho a atuação da pressão atmosférica aqui. Ou seja, a pressão interna aqui ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, se ela é maior, então se eu tenho uma pressão aqui e não tem saídas, o atrito interno entre o líquido e a parede interna é bem maior se comparado aqui o atrito existente entre o líquido e as paredes internas na situação 1. Então, só através dessa observação, né, que eu utilizei para justificar, né, essa alternativa, é exatamente isso. Aqui eu tenho uma tubulação fechada, onde eu tenho uma pressão que é diferente da pressão atmosférica, e ali na situação 1 eu tenho a atuação da pressão atmosférica. Então, através disso, dá para se deduzir que a perda de carga aqui na situação 2, né, o HF em 2, é maior do que a perda de carga em 1. Porque aqui é fechado, eu tenho uma pressão interna maior, né, do que a pressão atmosférica, e consequentemente eu tenho um atrito, eu tenho uma perda de energia bem maior aqui nessa tubulação cega do que na tubulação que existem múltiplas saídas. Então essa foi a justificativa que eu encontrei, né, para poder responder esse item aqui. Mas aqui, pessoal, aqui nada é absoluto, né? Podem existir outros motivos, né, pela qual esse item também esteja errado. Então, aqui foi apenas um fator que eu considerei. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo para se alguma pessoa discordar, né, do que eu estou falando aqui, pode entrar em contato comigo que eu vou ficar extremamente feliz, né, em discutir um determinado item. Mas essa foi uma justificativa, né, que eu encontrei para responder esse item aqui. Mas, mais uma vez, nada é absoluto, né? Vocês podem entrar em contato através do e-mail para poder questionar e a gente pode discutir, né, sobre esse item. Então, por isso que esse item, né, está errado. Porque diz que a perda de carga aqui na situação 1 ela é maior do que na situação 2, né? Que pela justificativa que eu acabei de explanar, né, está incoerente. Ainda em relação à irrigação e drenagem, aliás, no item foi hidrologia hidráulica, né? Agora aqui acerca de irrigação e drenagem, digo o item a seguir. Solos argilosos são menos sujeitos à erosão que solos arenosos, pois por isso a inclinação e a vazão de entrada de sulcos construídos em solos argilosos podem ser maiores. Exatamente. Né? Solos argilosos são menos sujeitos à erosão que solos arenosos. É só imaginarmos a propriedade em que as argilas têm de agregação. Elas têm uma propriedade de agregação bem maior do que as partículas de areia. As partículas de areia não têm agregação uma com a outra, né? Diferente das argilas, que apresentam essa propriedade. Então, pelo fato dessa propriedade de agregação, ela vai dar mais consistência àquele solo, o que consequentemente vai dar mais resistência àquele solo. Resistência a quê? A erosão. Então, realmente, solos argilosos são mais resistentes do que solos arenosos, né? Quando o fator é a erosão. Então, no item aqui fala que solos argilosos são menos sujeitos à erosão que solos arenosos. Então, esse item está correto, né? Por isso, a inclinação e a vazão de entrada de sulcos construídos em solos argilosos podem ser maiores. Então,
certo, o item, né, pelo fator da agregação das argilas, que consequentemente dão mais consistência àquele solo. Acerca de irrigação e drenagem, julgue o item a seguir. A máxima eficiência de condução de água em um conduto livre de formato circular é obtida minimizando-se o raio hidráulico. Então, a máxima eficiência aqui da condução de água, ele está dizendo que a máxima eficiência da condução de água, né, em um conduto livre é obtida minimizando-se o raio hidráulico. Então, vamos ver a fórmula de Haas-Williams que a gente viu numa questão anterior. Então, está aqui. Então, você tendo essa fórmula, na prova, você tendo essa fórmula de Haas-Williams, você conseguiria responder esses dois itens, né? O item anterior e esse item aqui. Observando o quê? A proporcionalidade. Então, a perda de carga aqui ela é diretamente proporcional à vazão. Ou seja, quanto maior a vazão, maior a perda de carga. Inversamente proporcional ao coeficiente de Haas-Williams e inversamente proporcional ao diâmetro. Ou seja, pegando aqui o diâmetro, a gente tem que, quanto maior o diâmetro, maior vai ser a perda de carga. E quanto menor o diâmetro, maior vai ser a perda de carga. Então, através disso aqui, dessas relações de proporcionalidade, daria muito bem para você responder esse item. Olha o que ele diz. A máxima eficiência de condução de água é obtida minimizando-se o raio hidráulico. Errado. Né? Porque aqui nessa relação, quanto menor o raio hidráulico, maior vai ser a minha perda de carga. Quanto maior a perda de carga, menos eficiência da condução de água eu vou ter, não é verdade? Quanto eu diminuo esse raio hidráulico, ou seja, diminuo esse diâmetro, maior vai ser a minha perda de carga, né, e consequentemente menos eficiência eu vou ter na condução desse conduto. Então, por isso que esse item está errado, né? Você tendo em mente essa fórmula de Haas-Williams ou qualquer outra fórmula de perda de carga, né, seja a fórmula universal, né, que é a de Flaman, a fórmula de Darcy-Weisberg, ela segue esse mesmo padrão, né, é inversamente proporcional ao diâmetro. Né, quanto menor o diâmetro, maior vai ser a perda de carga. Então daria muito bem para você responder isso aí. Prossigamos. Acerca de irrigação e drenagem, o item é a seguinte. A constante dielétrica aparente do solo, medida com o TDR, Time Domain Reflectometry, e sua umidade são virtualmente dependentes da textura e da densidade do solo, da temperatura e do conteúdo de sal. De modo que quanto menor for Ka, ou seja, a constante elétrica, menor será a velocidade da onda eletromagnética. Então vamos primeiro analisar o que é a TDR, né? Que é a reflectometria do domínio do tempo. Né? Então, a TDR ela consiste basicamente na emissão de um pulso elétrico, né, que percorre um tubo coaxial até chegar nessa extremidade aqui. Né? Até chegar nessa extremidade, né, nessa haste paralela que está fincada no solo. Então aqui o solo, que é esse meio aqui, ele vai funcionar como um meio dielétrico. Ele vai receber o pulso elétrico. Certo? Então o pulso elétrico parte daqui, percorre esse cabo coaxial, chega nessa haste metálica paralela, aí chega no solo, no meio dielétrico, e depois retorna, né? E aí é feito a leitura. Então é o tempo necessário em que esse pulso elétrico o tempo necessário, né, em que ele percorre todo esse cabo aqui até chegar no meio dielétrico, que é o solo. Então basicamente é esse o princípio, né, em você mensurar o tempo. Pois bem, então na assertiva fala que as umidades são virtualmente dependentes da textura e da densidade do solo, da temperatura do conteúdo de sal.
são virtualmente dependentes, ou seja, não são diretamente dependentes. Realmente, né, a textura, a densidade, a temperatura, o conteúdo de sal, elas vão modificar aquele meio dielétrico. Então, são virtualmente dependentes. Mas se você for verificar a fórmula da velocidade do pulso elétrico, ela vai depender de duas variáveis, que é da velocidade da luz no vácuo, diretamente proporcional à velocidade da luz, e inversamente proporcional à constante dielétrica daquele solo, que por sua vez ela é calculada, a constante elétrica do solo é calculada com o produto da velocidade da luz no vácuo, multiplicado pelo tempo, né? Pelo tempo em que esse pulso elétrico ele percorre esse cabo coaxial, inversamente proporcional ao comprimento do cabo coaxial multiplicado por 2. Por que por 2? Porque o pulso elétrico vai, né, e depois retorna. Né? Então eu tenho que ter essa multiplicação aqui por 2. Então a constante elétrica ela tem essa equação aqui. E através da constante elétrica do solo, eu consigo determinar a umidade. Aqui, o método, a TDR, ela é um método indireto de determinação da umidade do solo. Então, existem outras fórmulas além dessa aqui para se determinar a umidade. Essa é uma delas, que ela tem se mostrado bastante eficiente para se determinar a umidade. Está aqui a variável Ka, que é a constante elétrica daquele solo, que é obtida através dessa equação aqui. Certo? Todas essas equações aqui, pessoal, eu tirei do livro Princípios Agronômicos, né, de irrigação da Embrapa Meio Norte, que está disponível para venda no site, né, da Embrapa. Vou até colocar o link também na descrição, né, para vocês. É um livro muito bom, bem didático, né, que mostra justamente esses princípios, né, relacionados a métodos diretos e indiretos do processo de irrigação, né, o porquê, né, de determinados aparelhos, e explica os princípios, né, de forma bem didática. Então, você tendo em mente isso, daria para você responder esse item, né, que diz que quanto menor for Ka, menor será a velocidade da onda eletromagnética. Então, através dessa fórmula, já torna, né, a assertiva incoerente, né, a assertiva errada. Porque quanto menor for Ka, maior vai ser a velocidade. Quanto menor for Ka, maior vai ser a velocidade. Ou seja, vamos supor um solo na capacidade de campo e outro solo no ponto de Murchie permanente. Então, quando esse pulso elétrico ele percorre, e eu estou aqui num solo na capacidade de campo, ou seja, umidade, né, a presença de água, o pulso elétrico ele vai demorar mais. Ou seja, a velocidade ela vai ser mais lenta. Certo? Se a velocidade vai ser mais lenta, ou seja, vai ser menor, o Ka aqui vai ser maior. A constante elétrica vai ser maior. Agora, imaginamos um solo no ponto de Murchie permanente, onde eu não vou ter um meio, eu não vou ter água ali. Então vai ser um solo praticamente seco. Então a velocidade ela vai ser maior. Então se a velocidade vai ser maior, o meu Ka, né, vai ser menor. Certo? Então essas relações de proporcionalidade, de fórmulas, é importante para você responder esse tipo de item aqui. Né? Então, mas só que você teria que ter em mente essas equações, né? Teria que ter em mente esse princípio de funcionamento da TDR para você responder esse item. Né? Então, não é um item tão simples assim de responder. Né? Então, portanto, esse item, né, está errado. Acerca de irrigação e drenagem, julgue o item a seguir. Reduzir a quantidade máxima de água consumida pela cultura e a área irrigada. Aumentar a eficiência de irrigação e o período operacional diário. E armazenar o volume deficitário em reservatórios são medidas indicadas
no caso de volume de água disponível não atender à demanda evapotranspirométrica da cultura. Realmente, né, são técnicas, né, são medidas que são indicadas para caso a água disponível não atender à demanda evapotranspirométrica da cultura, reduzir a quantidade máxima de água consumida pela cultura e área irrigada, aumentar a eficiência de irrigação no período operacional diário, armazenar o volume deficitário em reservatório, né? Todas essas são medidas, né, que são aconselhadas, são indicadas, né, para essa situação. Então, o item está correto. Agora, em relação a coordenadas geográficas, né, julgo o item a seguir, partindo mais para a área de cartografia e geoprocessamento. O ângulo formado ao longo do Equador com os meridianos que passam pelo lugar e pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, chama-se longitude geográfica, a qual é negativa para leste e positiva para oeste de Greenwich. Aqui a incoerência da assertiva. Então, coloquei essa figura aí justamente para mostrar isso. Eu tenho aqui leste, certo? Eu tenho leste, né? Tenho oeste, norte e tenho sul. Então ele fala que é negativa para leste. Não, perdão, pessoal. Que tem o leste, né, e oeste. Deixa eu colocar sul e norte aqui, né? Certo. Então ele está falando que é negativa para leste e positiva para oeste. É o contrário, né, pessoal? É positiva para leste, que aqui é a direita, e negativa para oeste. Certo? Então, aqui bastava você saber de coordenadas geográficas, né? Alguma coisa de orientação para você responder esse item aqui de maneira correta. Então, por isso que esse item aqui está errado. Ainda acerca de coordenadas geográficas, julgo o item a seguir. Todos os pontos de longitude geográfica situados em território brasileiro são positivos, pois variam de 0 a 180 por leste ou por oeste de Greenwich. Todos os pontos de longitude geográfica situados em território brasileiro são positivos. Não são positivos. Né? Mais uma vez, eu usei a mesma figura para explicar. Né? Todos os pontos aqui, quando você pega a referência que é Greenwich, que é essa aqui, essa linha, todos os pontos aqui à esquerda, ou seja, a oeste, são negativos. E os pontos à direita são positivos. Portanto, esse item está errado. Então, repare, 2 itens. Bastava você saber os princípios básicos, né, de coordenadas geográficas para responder esses 2 itens sem dificuldades. Ainda acerca de coordenadas geográficas, julgo o item a seguir. Tendo como origem o Observatório de Greenwich, 0, todos os meridianos se cruzam entre si em ambos os polos, sendo o Equador, 0, o único paralelo que é o círculo máximo. Então a gente tem essa figura aqui. Então a gente tem que ter em mente mais ou menos essa figura aqui para responder isso. Né? Todos os meridianos se cruzam entre si. Realmente, partindo, né, tendo como origem o Observatório de Greenwich, e você tem todos os outros meridianos que se cruzam entre si aqui no polo. Tá vendo? Todos os meridianos se cruzando aqui no polo, tanto no polo norte como no polo sul lá embaixo. E o Equador, aqui a linha do Equador, é o único paralelo que é o círculo máximo. Né? Realmente, o único paralelo que é o círculo máximo. Então esse item está certíssimo. Acerca do levantamento planimétrico e altimétrico, julgo o item a seguir.
O norte magnético e o norte verdadeiro não mudam com o passar dos anos para um local determinado. Porém, o primeiro aponta para uma direção, dependendo da região, e o segundo sempre aponta para o polo norte verdadeiro da Terra. Então, aqui está a representação da Terra. Nós sabemos que a gente tem o eixo aqui principal. O eixo aqui, né? Onde eu tenho o norte e tenho o sul. Norte tem o sul. E tenho os polos magnéticos, né, que dependem das correntes magnéticas, né, que por sua vez dependem das correntes magnéticas que situam-se no centro da Terra. Então elas diferem um pouco, né, em relação ao polo geográfico, né, vamos dizer assim. Então eu tenho esse ângulo aqui, que é a declinação magnética, e essa orientação aqui que vocês estão vendo, né, ela varia ao longo do tempo, né, diferentemente do que disse a assertiva, que o norte magnético e o norte geográfico não mudam com o passar dos anos. Realmente, o norte verdadeiro, que é o geográfico, ele não muda com o passar dos anos, mas o magnético muda, né, de acordo com as variações das correntes magnéticas situadas no centro da Terra. Então essa assertiva, portanto, está errada. Rumo, agora cerca de levantamento polimétrico altimétrico, o item é o seguinte. Rumo é o ângulo horizontal que parte do norte ou do sul, no sentido horário ou anti-horário, e que varia de 0 a 90 graus, podendo ser verdadeiro ou magnético conforme for a sua partida. Aqui eu tenho essa figura aqui, que ela representa o rumo e o azimuth. O rumo é exatamente isso. É o menor ângulo formado entre o norte ou o sul e o ponto divisado. Entre o norte ou o sul e o ponto divisado. Então aqui ele está partindo do sul, porque é o menor ângulo. Então a visada é aqui. Então esse menor ângulo aqui formado, ele vai ser denominado de rumo. Bom, aqui é o rumo, 42 graus, 0 minutos, sudoeste. Sudoeste, aqui é o ponto divisado. Já aqui, se você tiver como referência o azimuth, né, você já teria, ao invés de 42 graus sudoeste, você teria azimuth 217 graus, 0 minutos, sudoeste. Porque o azimuth, diferente do rumo, ele é o ângulo em que eu parto do norte, seja o norte magnético ou o norte geográfico, dependendo lá conforme for a sua partida. Então aqui ele partiu do norte, o mesmo ponto de visada aqui, ó, presta atenção, o mesmo ponto de visada do rumo, mas só que com um ângulo diferente, porque ele partiu de uma referência diferente, partiu lá do norte. O rumo é o menor ângulo formado entre o norte, a partir do norte ou do sul, e o ponto de visada. Certo? Então, e ele varia de 0 a 90 graus. Então, realmente, esse item está certo. Então, repare que são termos, né, que são parecidos, mas que você tem que ter essa atenção, né, em diferenciar um do outro. Porque ele poderia muito bem colocar, por exemplo, no outro item, né? Azimuth é o ângulo horizontal que parte do norte ou do sul, no sentido horário ou anti-horário, que varia. Então, se você não tivesse, né, bem isso em mente, né, a diferenciação de azimuth para rumo, você poderia errar essa questão. Então, tem esses macetes aí que você tem que estar bastante antenado para quando for responder esse tipo de item, né? Então, portanto, o item está certo. Agora, em relação à política nacional de irrigação, o item seguinte, né, que era uma das... na verdade, era a única lei lá de conhecimentos específicos, né, que estava rolando edital.
que era essa Lei de Política Nacional de Irrigação, que você teria que ler, né, teria que entender, né, já que a Codevasf trabalha muito com perímetros irrigados, né, é uma dos objetivos, né, da empresa, né, trabalhar com perímetros irrigados, desenvolvimento de irrigação. Então, tinha no edital essa lei. Então, vamos ao assertivo. O crédito rural privilegiará a aquisição de equipamentos de irrigação por gotejamento em detrimento dos demais sistemas de irrigação. Então, eu peguei um trecho da lei, né, da Lei 12.787, 11 de janeiro de 2013, que trata da Política Nacional de Irrigação, na seção 3, né, dos incentivos fiscais do crédito do seguro rural. Então, vamos ao artigo, que é o artigo 12. Então, o crédito rural privilegiará a aquisição de equipamentos de irrigação mais eficientes no uso dos recursos hídricos, a modernização tecnológica dos equipamentos em uso e a implantação de sistemas de suporte à decisão para manejo de irrigação. Então, em nenhum ponto aqui do artigo 12, ele trata que o crédito rural vai privilegiará a aquisição de equipamentos de irrigação por gotejamento em detrimento de demais sistemas de irrigação. Ele vai privilegiar, na verdade, a aquisição de equipamentos de irrigação mais eficientes no uso dos recursos hídricos. Em algum momento, a irrigação por gotejamento vai ser mais eficiente, vai ter essa eficiência no uso de recursos hídricos em relação a um outro sistema de irrigação? Vai. Mas em determinados outros momentos que vai ser interessante eu implantar um sistema de irrigação por aspersão do que um sistema por gotejamento. Porque a intenção não é só avaliar a eficiência de recursos hídricos, mas também a produtividade, a produção lá do sistema. Né? A produção do sistema. Então, em determinadas culturas é interessante o gotejamento, em outras culturas já não é tão interessante assim. Então, esse manejo, né, essa dinâmica na escolha, na decisão para o manejo de irrigação, né, é que vai definir qual o sistema que o crédito rural, né, qual o sistema que o crédito rural vai determinar que vai ser utilizado. Então, em nenhum momento na lei trata de que vai privilegiar o irrigação por gotejamento em detrimento aos demais sistemas de irrigação. Portanto, esse item está errado. Então, a gente termina por aqui. Né, foram 13 itens comentados, né, aqui nessa parte 2 de resolução de itens. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, né, de resolução de questões, com aprofundamento, né, buscando fundamentos, buscando justificativas, o porquê que aquele item está errado, o porquê está certo. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Então, deixem o feedback, né, deixem a recomendação, a crítica, né, eu sou totalmente aberto a isso. E a gente se vê em próximos encontros, né, em resolução de outras provas, né, porque uma das coisas importantes na preparação, né, de concurso é justamente isso aqui que a gente está fazendo, é resolução de questões. Porque não adianta você só estudar, né, estudar um determinado conteúdo se você não praticar aquele determinado conteúdo em questões. Porque o que vale no final é você responder as questões. O que vale é isso. Então, é uma das táticas mais importantes na preparação de concursos é essa. Resolução de questões. Você vai mensurar através de resolução de questões, através do seu desempenho, como você está progredindo. Né? Se você não responder questões, você não vai saber como é que você está progredindo, né? Como é que vai ser, como é que está sendo o seu desempenho. Então, eu acho que isso é bastante importante. E quando você estiver respondendo questões,
faça como eu estou fazendo aqui, buscando a justificativa por que aquele item está certo e mais importante ainda, porque está errado. Né? Se for item de múltipla escolha, tem lá, de A a letra E. Você vai destrinchar cada item daquele ali. Porque através disso você está estudando também, né? Você está e ao mesmo tempo exercitando também, né? Botando em prática aquilo que você estudou. Então, a gente se vê na próxima, né? Obrigado pela atenção.